Olá, espero que todos estejam bem. Dando sequência à resolução da lista 2, trataremos do exercício 6 aqui neste vídeo. O enunciado propõe o seguinte: obter o ponto P do eixo das abscissas equidistante dos pontos A igual a 3 menos 1 e 4 e o ponto B 1 menos 2 menos 3. Bom, tem várias coisas aqui interessantes para a gente entender de início. Ele dá a informação de que o ponto P está no eixo das abscissas. Ou seja, o ponto P, sinal de ele pertence ao eixo das abscissas. O que isso quer dizer? O ponto P está exatamente em cima do eixo X. Consequência disso, as coordenadas do ponto P são da seguinte forma. Ele vai ter um valor para x, pode ser qualquer valor real, mas a coordenada y e a coordenada z dele devem ser nulas. Porque se isso aqui não acontecer, o ponto P não vai estar no eixo das abscissas. Então isso aqui é a nossa garantia de que o ponto P pertence ao eixo das abscissas. Prosseguindo, o que ele fala? Equidistante, então tem esse ponto P que ele vai ser equidistante aos pontos A e B. Então, por partes. Equidistante quer dizer que ele está a uma mesma distância. Ele vai estar, então, a uma mesma distância, ele vai estar a uma certa distância do ponto A, a uma certa distância do ponto B, e essas distâncias devem ser iguais. Então, como é que a gente vai proceder esse exercício? Pensando nas ferramentas que os vetores proporcionam, a gente pode utilizar o módulo do vetor. Como assim? Nós vamos fazer o vetor PA, o vetor PB, calcular o módulo deles, considerando aqui que é um valor genérico x, e depois buscar alguma equação que nos permita encontrar o valor de x. Mas a ideia é utilizar vetores e seus módulos. Então, dando início. O que está sendo expresso aqui nessa linha? O módulo de PA é igual ao módulo de PB. Isso aqui é a nossa garantia de que o ponto P vai ser equidistante aos pontos A e B. Tudo bem? Aqui poderia ser módulo de A até P e módulo de A até B, porque não importa o ponto final e o ponto inicial. E de Londrina até Cambé, ou de Cambé até Londrina, se fosse uma linha reta, teoricamente, é a mesma distância. Só mudou o sentido. Mas eu optei aqui pelo vetor PA e pelo vetor PB para trabalharmos nesse exercício. Então, o vetor PA, novamente, diferença das coordenadas. Aqui ele vai ser 3 menos 1 em 4, que é o ponto A, menos o ponto P, que é dado por x, 0, 0. X é uma incógnita. A gente não sabe que valor que ele tem. E nós queremos encontrar esse valor. Então vai ser primeira componente do vetor PA, 3 menos x, 3 menos x. Não tem como mudar isso. Menos 1 menos 0, menos 1. 4 menos 0, 4. E o vetor PB vai ser 1 menos 2 menos 3, menos x, 0, 0. Então aqui, primeira componente do vetor PB, 1 menos x, não tem como mudar isso. Menos 2 menos 3. E isso vai ficar da seguinte maneira. Consequentemente, dando sequência, então, nós vamos calcular o módulo do vetor PA. Ele vai ser o quadrado de cada componente, soma esses quadrados e depois tira a raiz. Então vai ser 3 menos x ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Aqui é aquele caso de a menos b ao quadrado, então vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, mais raiz quadrada, mais menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Calculando agora a norma do vetor PB. Vai ser a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Cai no mesmo caso, a menos b ao quadrado. Vamos desenvolver. Dando sequência, então, nós queremos igualar essas normas. Então vamos chegar na seguinte equação. Raiz de x² menos 6x mais 26. Isso aqui é o módulo de PA, tá?
O que estava aqui dentro eu só juntei. Então fica x² menos 6x, 9 mais 1 mais 16, 26. Então aqui vai ficar x² menos 6x mais 26. Tudo isso dentro da raiz. Isso aqui vai ser igual ao módulo de PB. Então vai ser x² menos 2x, 1 mais 4 mais 9, 14. E daí nós ficamos com uma igualdade de raízes. Podemos eliminar essas raízes elevando os dois lados da equação ao quadrado. Vamos obter a seguinte igualdade. X² menos 6x mais 26 é igual a x² menos 2x mais 14. Isolando aqui passando, subtraindo e somando os iguais com os iguais, então a gente vai ter menos 4x é igual a menos 12. X é igual a menos 12 sobre menos 4. O x, nesse caso, é igual a 3. Eu fiz aqui no GeoGebra a simulação para mostrar para vocês. Está aqui o ponto P, o ponto A e o ponto B. Vou mudar a coordenada do ponto P, por exemplo, colocar menos 15. Aqui ele está calculando a norma. Então, esse PA aqui é a norma do vetor PA. Está dando 18,47, aqui 16,4. Quando a gente vem aqui e coloca que o x é igual a 3, para o ponto P, ele dá a mesma distância do ponto P até o ponto A e a mesma distância do ponto P até o ponto B. Então, as exigências do enunciado foram atendidas. É isso, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.